Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre aqui do canal Unificar. Pessoal, vamos lá, tema de hoje muito bacana para a gente poder entender. Tema sossegado, muito legal, muito descontraído, né? O que a gente vai falar? Estão querendo destruir o mundo. Legal, esse é um tema muito bacana. Gente, antes de mais nada, solta aí um joinha, se inscreve no canal. Manda bastante comentário, vamos discutir isso daí, vamos aprender junto, né? Que é o que vale. Gente, esse vídeo de hoje eu fiz por quê? Porque eu andei prestando atenção, eu andei estudando demais e acabei vendo coisas que me deixaram assim com a boca aberta. Sabe aquela situação que você vê igual desenho animado, teu queixo cai e a língua desenrola. Então você começa a prestar atenção nisso, você fala assim, meu, estão querendo acabar com o ser humano. Estão querendo acabar com o nosso planeta. Por quê? Qual seria o motivo, né? Então, quando você fala de um motivo, você começa a observar quem? Os seus governantes. Então você olha tudo o que está acontecendo, você olha os presidentes, os governadores, os deputados, ministros, blá, 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 blá. Você olha tudo isso. Só que, cara, isso acaba me deixando um pouco, como eu posso te dizer, descrente de que pessoas com tão baixo QI, tão baixa inteligência, têm inteligência apenas em enganar, né? É coisa assim de larápio mesmo, né? Não é nem coisa de pessoas assim. Montariam um esquema tão inteligente a ponto de enganar bilhões de pessoas. Quando eu falo isso, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando de vários, né? De vários povos. Eu estou falando do mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem essas coisas, né? Deixa eu tomar aqui. Esse aqui é um vinho, gente, muito bom, adoro vinho. E aí, o que acontece? Eu me recuso a acreditar que esse que nós vemos na TV, né, são os que dão a cara a tapa. E aí você para para pensar, você fala, não, esses são os cachorrinhos de estimação. Não, esses caras não são os que estão atrás da gente. Mas existe algo por trás. Existe algo que ainda nós não conseguimos pontuar corretamente. Então vem aquela história que todo mundo agora no momento está ouvindo, mas faz muito tempo que a gente já está estudando, que existia aí um governo oculto. Um governo que não aparece. Vocês nunca viram esses caras na TV. E se viram, o cara estava vestido de faxineiro, provavelmente. Porque ele não ia dar cara a tapa. Fica aí um monte de gente com medo do Elon Musk, fica um monte de gente com medo do Dória, uma coisa muito louca. Não, para, esses aí são a massa de manobra. Esses aí é aquela areinha que sopra no olho de vocês, tá? Você faz um estudo muito grande, você acaba tendo algumas coisas. Juntamente num estudo com o pessoal do grupo Dáquila, nós tivemos aí um conhecimento legal. Quando eu falo nós, é porque isso está sendo transmitido para muitas pessoas. Várias pessoas têm essa abrangência, né, no grupo e conseguem entender, né? Então, quando eles começaram a explicar da interação dos Anunnakis, falei errado, gente, porque Anunnakis não existe com esse S no final. É só Anunnaki. Pronto, aí já está no plural. Eles vieram para a Terra, tá? Vou resumir, porque é uma história longa, gente. Eles vieram para a Terra, tá? Chegaram aqui, mas, porém, já
existia vida. Já existia uma galera que estava aqui e não era da Terra, tá? Então, quando os Anunnakis chegaram, essa galera já tinha feito o trabalho deles, né? Qual foi o trabalho deles? Deixar a Terra fértil. Vamos pensar assim, como se o nosso planeta fosse apenas uma horta, onde eles pegam ali o terreno, passa ali, afofa a terra, mistura essa terra com substrato, né? Deixa essa terra descansar, rega essa terra, e aí começou a germinação. Germinou tudo, galera, ó, trabalho cumprido, vamos embora, tá? E essa galera foi embora, né? Eles foram embora, pá, os Anunnakis chegaram. E o que aconteceu? Esses Anunnakis, quando eles chegaram aqui, pegaram tudo de mão beijada, né? Porém, era uma raça que já tinha um conhecimento muito grande em cima de tecnologias, né? Conseguiam fazer coisas que ainda hoje nós não conseguimos, né? Então, só que tinha um porém, né? Os Anunnakis não envelheciam. Por quê? Porque eles tinham um segredo, eles tinham um domínio muito grande na engenharia genética. Então, eles começaram a fazer o quê? Né? Eles criaram formas de não envelhecer. Né? Por exemplo, vir até a Terra para mineração de ouro, para criar o ouro subatômico. Para quê? Para que eles pudessem pulverizar isso na atmosfera do planeta deles ou criar elixires, né, para a longevidade, ou seja, as células não envelheciam. Então, o que aconteceu? E nessa batalha toda, eles tiveram aí, né, que criar um ser para que eles pudessem mandar, né? Já existia aqui na Terra um ser semelhante ao homem, porém não era o homem, não era o Homo sapiens sapiens que nós, eu, você, não era. Era simplesmente ali algo muito semelhante a um símio, mas também não era um símio, que é o que atrapalha um pouco a questão de tudo que a gente aprendeu. E isso me chamou a atenção, pessoal, quando eu peguei aquela escala evolutiva do homem, existe um salto muito grande ali. E esse salto, ele tá do penúltimo ser para o Homo sapiens sapiens, que é o último, no caso. Então você olha, quando você olha isso, você olha esse salto, você fala assim, caramba, mas como assim? Se você olha tudo para trás, existia aquela evolução que você olha assim, tudo bem, é uma adaptação legal, foi. Mas do penúltimo para o Homo sapiens sapiens existe um salto muito grande. Porque esse penúltimo ainda andava arcado, tinha feições de um símio e tudo mais. E o que aconteceu? Ele saltou para um homem totalmente ereto, rosto fino, poucos pelos no corpo, e a arqueologia não pode provar em nada essa evolução. Eles não conseguem provar. Não conseguiram achar nada que esteja nesse espaço. Tá? Por exemplo, assim, de quando ele era macaco, ainda possuía um pedaço de cauda, e ele evoluiu para depois sem a cauda. Os pés que tinham formato de mão começaram a encolher e viraram simplesmente pés humanos, de homem, né? E tudo mais. Não existe isso. Não acharam nada disso. E tudo isso ficou sem explicação. Até quando esse pessoal do grupo Dáquila começou a ter contato com essas 49 raças que começaram a indicar para eles estudos que mostravam que os Anunnakis tinham sim uma grande culpa em tudo isso, né? Eles fizeram experimentos genéticos aonde, né, criaram uma raça como nós. Por exemplo, porque se você pegar um símio, ele tem inteligência? Poxa, ele tem. Você pegar um chimpanzé, você vê, ele consegue criar ferramentas para poder se alimentar, ele consegue fazer inúmeras coisas, porém,
o que acontece? Eles, né, têm um limite. Eles não conseguem se comunicar como nós, eles não conseguem, não têm aquela coisa da dicção como nós, eles não têm criações mentais um pouco mais avantajadas como nós, os Homo sapiens sapiens, não tem, né? Então, foi criada essa raça, né? E, gente, eu já estou avançando bastante, tá? Pesquisem bastante, estudem bastante, vocês vão pegar isso daí pelo completo. Assim, a história bate como 1 e 1 são 2, tá? A história bate, tá? E é assustador o tanto que ela bate. E se essa história realmente for exata como é, e como eu acredito que seja, toda a história vai mudar. Tudo vai mudar, né? Tudo que a gente aprendeu na escola vai mudar, tudo que a gente sabe do mundo vai mudar, e faz todo sentido. Então, beleza, tiveram essa nova criação, né? E esses seres, os Anunnaki, apareceram em várias pinturas, como é que eu falo? Artefatos em todo o mundo. Como é que pode vários povoados terem um só Deus? Eles sempre acreditavam num Deus que vinha do céu. Um Deus que vinha do céu. E todos eles tinham uma cabeça diferenciada e tudo mais. Então o que acontece? Hoje, gente, já estou resumindo. Hoje, o que acontece? Os Anunnaki não conseguem mais viver livremente no nosso planeta, por conta dos gases que nós temos na nossa atmosfera. Esses gases da nossa atmosfera acaba com o corpo físico deles, né? Os pesquisadores acreditam pra caramba que eles ainda existem aqui em bunkers, né? Claro, onde eles podem respirar os gases semelhantes ao do planeta deles, né? Que no caso tem amônia, tem alguns outros gases, né? E esses caras simplesmente são os que dão as cartadas finais. São esses caras que dá o cartão verde ali, né? E existem famílias que estão praticamente entrelaçadas aí em tudo, política, educação, financeiro, tudo que movimenta o mundo, eles estão ali no meio, tá? Eles têm. Muita gente já assistiu nesses filmes, que tem filme de vampiro, que você olha que tem vampiro espalhado em todos os setores. Por que isso? Por que isso? Para poder controlar, para poder manter todo mundo na rédea. Então o ser humano, eu gosto de falar assim, até ontem era apenas gado. Mas a partir de hoje, com todo o conhecimento que existe, chega, nós não somos mais gado. Nós temos força, nós temos inteligência, coisa que lá no passado era meio complicado, a gente não tinha, mas hoje a gente tem. A gente pode ir além. Eu tenho experiência própria do que uma mente é capaz de fazer. Imagina nesses seres que controlavam boa parte dela, se não o 100%. É fantástico. Às vezes a gente com um pouquinho mais de controle, a nossa mente é capaz de fazer estragos ou maravilhas. Imagina você tendo toda essa força. Então, o que acontece? Esse é o governo oculto. Ele está por trás de tudo. Ele está por trás de tudo que a gente faz. Hoje você pode ver que nós estamos sendo controlados por todas as partes. Você olha simplesmente o Google. Às vezes você está conversando ali com uma pessoa. Porque eu queria comprar um sapato assim. Quando você vai mexer no seu celular, tá lá o sapato. Você fala, pô, mas eu não pesquisei. Mas o teu celular ouviu você. E ele conseguiu projetar isso. Mas se ele ouve um desejo que você tem, que era um sapato, imagine o resto. Então ele sabe o que você faz, ele sabe o que você fala, ele sabe o quanto você gasta, ele sabe o que você tem, nem que você esconda embaixo do colchão. Eles sabem. Eles estão nos ouvindo, porque eles têm ouvidos em todo o planeta. Eles conseguem saber de tudo e mais um pouco. Então, gente, quando a gente fala assim, por que
eu vou votar no Lula. O outro fala, não, eu vou votar no Bolsonaro. O problema não está aí. O problema está um pouco antes, que é o quê? Nós conseguirmos ter conhecimento, abrir a nossa mente e conseguir enxergar. Se você não consegue enxergar, você não vê nada, vai ficar cego, você vai ficar no escuro mesmo, né? Então, gente, o que eu tenho para falar dessa questão, abram seus olhos. Comecem a buscar. Não, mas não vai em lugar pronto. Aqui no YouTube tem muita coisa, mas não vai em lugar pronto. Pesquisa. Vai ali, mexe aqui, mexe lá, vai ali, vai juntando, vai aglutinando coisas. Não tente buscar conhecimento em pouco tempo, 2, 3, 4 semanas, que o conhecimento não vem nesse tempo. Então, às vezes, você tem que buscar mais, acreditar mais, ir para frente cada vez mais. Aí sim, se eu faço isso, você também, e depois vocês também, o nosso planeta será salvo. Mas enquanto a grande maioria ficar assim, ó, infelizmente a gente vai viver nessa sansara de ser mandado, coordenado, viver nesses pastos que eles nos colocam, né? Hoje já existem ferramentas para cada vez mais você, ó, pá, cortar a interação deles com todos vocês, tá? Pesquisem, descubram, vocês vão ver que o que eu tô falando é a mais pura verdade, tá certo, pessoal? Ó, um beijão no coração de vocês, obrigado por vocês estarem assistindo o vídeo. Peço para vocês aí que dê um joia, tá? Se inscreva no canal. Isso não custa nada para vocês. Para mim, isso é magnânimo. E eu acredito muito que a gente pode chegar longe usando a cabeça. Tá bom? Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.